Queridos, a paz do Senhor Jesus. Eita, bênção. Doeu a mão, não quer falar mais, né? A paz do Senhor Jesus. Pode se sentar, pode sentar, pode sentar. Eu quero falar bem rapidinho aqui. E para aqueles que me conhecem, falar bem rapidinho é difícil, mas vamos tentar. Amém? Pronto. Então, eu quero... Antes de a gente falar aquilo que Deus colocou no meu coração, eu queria agradecer a Deus pela sua grande misericórdia, agradecer a Deus pelo grande amor, agradecer a Deus porque Ele e por Ele e para Ele, o quê? Isso, muito bom. Ô, criança, escuta bem. Isso aí. Tudo isso aqui que nós fizemos é para a glória dele, né, Bahia? Tudo que nós fizemos aqui é para a honra do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas com certeza nós precisamos também agradecer a Deus, né, e dar honra a quem honra também merece. Pastor Paulo, obrigado por acreditar, obrigado, Gabriela, por fazer tudo o que você faz. Ia começar com a coisa melhor? Não, com a mais ruim, né? Chorar. Mas também rir, né? Com aqueles logros e ver essas crianças, né? No nível 4, se eu não me engano, foram 4, 3, 5 cheias do Espírito Santo naquele acampamento. Então é uma bênção tremenda quando tu vê isso, irmão. Uma criança, né, começar a falar em línguas e ela começar a falar aquela língua do céu. Quando muitos podem dizer, pô, a criança só está imitando você, mas eu prefiro que ela imite a língua do céu, a que imite um palavrão lá da fora. Foi muito bom. Gabriela, muito obrigado. E os confidentes que realmente fazem muito, né, cada sábado. Mas também, sim, escuta aí, sim, as crianças não teríamos clube. E de quem que vêm as crianças? Dos pais, né? Com certeza. Pais que estão aqui, Deus abençoe vocês. Deus abençoe vocês por valorar algo que é tão valioso. Deu para entender? Tá bom. Achei que ia gritar amém, mas tudo bem. Obrigado pais. Obrigado por apoiar seus filhos. Obrigado por se alegrar com eles por mais um logro. Não é, né, um ano escolar, né, mas sim são 2 anos. 2 anos de muito treinamento. E como a Gabriela já falava aqui, se você conversar com uma dessas crianças, elas decoraram e aprenderam muito durante esse período. E os pais, né, são também dignos de agradecimento, porque vocês, né, nos prestam seus filhos. Muito obrigado. Mas agora vem o negócio aqui, o negócio bom. O negócio é assim: a nossa função. Escuta, a nossa função, pais, crianças, a sua função ainda não encerrou. Tá? E eu quero falar com vocês sobre esse pensamento agora. Irmãos, crianças, vamos continuar cumprindo a nossa missão. Vamos continuar cumprindo a nossa missão. Se você, por favor, abre sua Bíblia rapidinho aí em Juízes capítulo 2, os versículos 7 ao versículo 10, nós vamos ver uma história ali no Antigo Testamento. Mas eu queria, antes de nós entrarmos na leitura da palavra, eu queria falar para os irmãos e aqueles que também conhecem um pouquinho de quem é o Esdras, sabem que o Esdras tem toque. Esdras tem toque, é ou não é, Romualdo? Esdras tem toque. Outro dia, uma semana atrás talvez, eu levei meu carro para consertar, levei meu carro para a oficina. Por quê? Porque eu comecei a escutar um barulho, eu comecei a ver, estou vendo que algo aqui não está funcionando bem, e eu preciso levar e consertar.
esse barulho estava deixando eu doido. Aí eu falei, a suspensão parou de cumprir a sua missão. Eu preciso levar para o mecânico, eu preciso levar para a oficina para consertar. Na nossa vida, nós precisamos visitar, escuta essa alegoria, nós precisamos visitar frequentemente essa oficina para ser consertados, para poder cumprir a nossa missão. Tá bom, não tem problema, não fala amém, eu não sei se você concordou, mas tudo bem. Juízes capítulo 2, Juízes capítulo 2 conta uma história, versículo 7, escuta aí, versículo 7. E serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos, que prolongaram os seus dias depois de Josué. E viveram toda aquela grande obra do Senhor, a qual ele fizera a Israel. Faleceu, porém, Josué, filho de Num, servo do Senhor, da idade de 110 anos. Sepultaram-no no termo da sua herança. Por favor, os que sabem ler essa palavra me ajudam. No monte de Efraim, para ao norte do monte Gaás. Versículo 10. Tu está no versículo 10. E foi também congregada toda aquela geração a seus pais. E outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que fizera a Israel. Cumprir a nossa função. Cumprir a nossa função. Pais, irmãos, crianças, pré-adolescentes, adolescentes, né? Eu não posso ficar em crianças. Pré-adolescentes e adolescentes. Cumprir a nossa missão, a função. É o que nós precisamos na vida. Você já percebeu como o inimigo está atacando as nossas crianças? Você já percebeu? Você já percebeu que eles querem tirar de nós, pais, a instrução para nossos filhos? E com todas essas ideologias, eles estão levando a nossos filhos, escuta, a perder os seus princípios. E porque eu estou numa igreja, eu preciso falar só de princípios cristãos? Não, eu preciso falar que eles, com essas ideologias, estão fazendo perder os princípios, os valores morais. Porque agora tu vai e fala com um adolescente, fala com um jovem, se ele roubar alguma coisa, ele não é tildado, ele não é señalado como ladrão, ele é señalado como esperto. Ninguém te viu? Você conseguiu? Então aí a sociedade está aplaudindo uma coisa errada. Você já percebeu que agora há uma ideia, há uma linha, e eu até ia colocar ali, mas ia ser muito controversial colocar uma foto, então melhor vou falar, que ao final de tudo vai ser controversial mesmo. A foto é o pai falando com o filho tem 5 anos e o pai falando, aliás, o filho falando com o pai e fala: pai, eu posso beber uma cerveja? O pai fala: não, filho, tu está muito pequeno. Aí o filho fala de novo: pai, será que eu posso fumar um cigarro? E aí o pai fala para o filho: não, filho, você está muito pequeno. Aí o filho fala para o pai: pai, eu posso dirigir um carro? E aí o pai fala para o filho: filho, você está muito pequeno para dirigir carro. E aí o filho fala: pai, eu posso trocar de sexo? E o filho fala: sim. O pai fala: sim, eu não quero frustrar o seu futuro. Você tem todo o direito de escolher o que você é, o que você quer ser. Essa é uma foto. Não olha para mim. Eu só estou repetindo. Mas é ali onde nós estamos. Dali, irmão, é que vem a urgência de nós como pais, de nós como crentes. Porque eu não estou falando só para pais naturais, pais de sangue, como falaria isso aí? Pais naturais. Biológicos. Eu estou falando para pais espirituais. Também. Pais espirituais.
pais espirituais e pais biológicos, nós precisamos trabalhar e trabalhar forte, porque o inimigo está chegando antes que nós. O inimigo está chegando antes que nós. Mas nós temos feito um bom trabalho. Lá nos anos 90, nós como igreja, nasceu e saiu uma visão. Não sei se os irmãos lembram da janela 1014. A janela 1014, e falamos muito sobre a janela 1014. Falamos muito porque tinha que falar. É uma região onde tinha poucos crentes, onde os únicos crentes eram perseguidos, onde tinha muita fome, tinha muita necessidade, e nós focamos nossas orações e nossos esforços para a janela 1014. Glória a Deus por isso. Mas aí, nos últimos anos, talvez na última década, se percebeu que nós estávamos perdendo uma faixa etária, idades. E aí, a nossa igreja, a nossa instituição, jogou a vez de a janela 1014, 1040, ele colocou a janela de idade 414. Sabe por quê? Porque segundo aqueles que estudam, os estudiosos, que eu não sou, os estudiosos, eles dizem isso aqui, ó. Esse é o que essa frase, escuta. Sim, a criança é instruída, é ensinada, ela aprende. E o que ela aprende, e aquilo que foi instruído e ensinado, aos 14 anos, será a mesma instrução e a mesma crença quando ela morrer. Deu para entender? Há necessidade ou não há necessidade de nós chegarmos cedo? Vou jogar outra aqui rapidinho. Quantos irmãos conhecem aqui o missionário Bernard Johnson? Eu tive o privilégio, ele morreu antes de nós virmos para cá, morreu no ano 1995. Depois de eles terem começado o Instituto Bíblico, né, ou a Escola Teológica, né, a ITAD, né, fica lá em Campinas. Nós somos amigos com o pastor, né, que agora é o presidente, Terry Johnson. Mas quando eu estava lá nos Estados Unidos, eu tive a oportunidade de conversar um pouquinho com o diretor da revista que circula lá nos Estados Unidos em todas as igrejas. E ele teve a oportunidade de entrevistar o Bernard Johnson. E o Bernard Johnson, um ministro, um pregador de sucesso, pregou em todas as partes do mundo, pregou na África, pregou em todo lugar. Mas aí, Randy é o nome do diretor da revista. Randy, ele faz a pergunta para Bernard Johnson e fala: Bernard Johnson, se você pudesse começar seu ministério de novo, você faria uma coisa diferente? Você faria alguma coisa diferente? O Bernard Johnson pensa por um pouquinho, segundo conta Randy Truss, ele pensa por um pouquinho e ele diz: eu acho que eu dedicaria mais tempo para alcançar e discipular crianças. Um ministro com tanto sucesso, um pregador de cruzadas evangelísticas que os irmãos conhecem, ele botou, sabe que ele também tinha um ministério chamado Kobo. Kobo era um ministério que alcançava crianças e fazia uma cruzada evangelística por ano. Mas ele diz: eu queria fazer mais cruzadas evangelísticas para alcançar essas crianças. Há uma necessidade latente, é uma necessidade urgente de nós investirmos mais tempo nas nossas crianças. E eu vou te dar 3 coisinhas que você pode fazer, ou a inversão que você pode fazer na vida das crianças. Você está pronto? Vamos lá com a primeira. A primeira é discipular. Seja intencional em discipular seus filhos. Provérbios capítulo 22, versículo 6 diz: instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando ele envelhecer, não se desviará
dele. Precisamos investir mais tempo em discipular. Mas como assim discipular? O que é discipular? Irmão, discipular não é ter aquela grande teologia na cabeça, né? E graças a Deus pelo pastor que nos ensina aqui, né, pastor? Não, escuta. O que você pode fazer para suas crianças? É bem simples, ensinar o que a Bíblia ensina. Discipular é Deuteronômio capítulo 6, versículos 6 ao 9. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Escuta. E as ensinarás nos teus filhos, e delas falarás assentado, né, na tua casa, andando pelo caminho, e deitando-te, e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por entre os teus olhos. E as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. É isso. Grande teologia. Não, pega a Bíblia. Ensina a Bíblia. Fácil. Queridos, mas eu não sou nem crente, mas você tem Bíblia em casa, eu acho. Eu acredito. Eu nem vou para a igreja. Pode falar algum pai. Não vai falar assim, né? Entendeu? Eu estou fingindo a voz porque está ruim. Mas enfim, eu não vou para a igreja. Não tem problema. Eu acredito que você tem uma Bíblia. Dá essa Bíblia para seus filhos. Dá essa Bíblia para seus filhos. E deixa que eles decorem a palavra do Senhor. Eu tenho minhas filhas. As crianças são muito boas para decorar. Aí está, ali está a Celeste. E ela vai ficar vermelha daqui a pouco. Olha para ela. Não, mentira. Não olha para ela, irmão. Por favor. Irmão, é uma criança. Ok. Ela é muito boa para decorar. Ela é muito boa. Olha, às vezes está assistindo um desenho, né? Ela assiste um desenho e ela decora. Está falando, não. Eles são muito bons para decorar, irmãos. Se você dar a Bíblia, se você sentar antes dela deitar, antes dela dormir e pegar a Bíblia e ler um versículo, é ou não é, pastor Alexandre? Ler um versículo e fala, repete comigo. Tá. Ela vai decorar, é simples. Então, por favor, irmão, por favor, pai, seja intencional em discipular. Segunda coisa, seja intencional em orar por elas. Ore por elas. Você já percebeu que nós oramos por tudo. Mas às vezes esquecemos de orar pela nossa criança, pelos nossos filhos. Eu falei errado, né? Pelas nossas crianças. Orar pelos nossos filhos. Jó, capítulo 1, versículo 5, deixa um desafio aqui para nós. Sucedia, pois, Jó 1:5, sucedia, pois, que tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e o santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó, olha que bom que Jó falava: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Jó ia orar. Vai que meu filho pecou, vai que meu filho está ruim, vai que meu filho está pensando errado, Ele ia orar. E lá em Lucas capítulo 18, versículo 15 ao 17, nós encontramos uma passagem muito boa. Quando os pais, né, falavam, eu já orei pelos meus filhos, mas também eu preciso levar e apresentá-los a Jesus. E aí Lucas capítulo 18 diz, e traziam-lhe também meninos para que ele os tocasse. E os discípulos vendo isto, repreendiam-os. Mas Jesus, chamando-os para si, disse: deixai vir a mim os meninos, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. E em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como menino, não entrará nele. Há uma coisa que eu queria falar para os irmãos, e é sobre a oração.
a oração e a imposição de mãos. É muito bom, irmão, é muito bom nós como pais espirituais, orar pelos nossos filhos e também impor mãos sobre eles. Sabe uma coisa? Eu acho que eu vou constranger alguns aqui, mas quem dos irmãos aqui tem essa cultura, tem esse costume? Levanta a sua mão. Se você, quando seu filho estava na cama, deitadinho, a outra noite, eu acordei 2, 3 horas da manhã, e eu falei, por que acordei agora, né? Se eu tenho um sonho, não tenho um sono legal, né? Eu dormo, deito, coloco, sabe, a minha cabeça no travesseiro e dormo, mas acordei. Irmão, falei, o que quis? Eu vou levantar e vou orar. Entrei no quarto da Celeste, orei um pouquinho, né? Depois fui para o quarto da Natália e orei. Depois saí. De manhã, a Natália estava brava comigo. E ela falou, pai, o que você estava fazendo no meu quarto ontem? E eu falei, você sabe, né? Estava orando por você. Mas na próxima vez, você tem que me avisar que você vai entrar. Porque você deu um susto, porque de repente você estava de pé na minha cama e eu falei, que esse homem... É bom, irmão. Vai, impõe as mãos. Eu não sei se já falei um testemunho. Eu teve curiosidade. O pastor teve 6 filhos. O pastor teve 6 filhos. Os 6 filhos lá em El Salvador. Os 6 filhos servindo ao Senhor. E eu teve curiosidade. Eu falei, pastor. Eu tinha confiança com ele. Pastor Salas, fala uma coisa para mim. O que o Senhor fez? Para que todos os seus filhos estejam ainda servindo a Deus, já adultos, servindo a Deus e ainda mais, servindo no ministério. E ele falou assim para mim, primeiro, é a graça de Deus. E segundo, eu dei muitos sustos para eles. Ou seja, que ele ia todas as noites a orar pelos seus filhos. Ele disse que a mão declarava, bênçãos para suas vidas e declarava a palavra de Deus sobre eles. Irmão, vamos continuar fazendo isso. Vamos continuar orando pelos nossos filhos, instruir eles, orar por eles. E a terceira coisa, irmão, que é um pouquinho difícil, mas não impossível, ser exemplo para eles. Porque é muito bom falar, e é muito fácil falar, mas o difícil é cumprir aquilo que nós falamos. É ou não é? Mas escuta, estamos na geração que eles imitam o que eles veem. É ou não é? Eles querem ser como o melhor jogador, eles querem ser como a melhor cantora, eles querem ser como aquilo que está na mídia. E é o que é. Eu não sei você, mas eu acho que você sabe também, porque você passou por isso. Sabe que um dia a minha mãe deu uma em mim. Por quê? Porque naquele tempo, quando eu estava crescendo, né? Continua, tá? Eu subi o telhado da minha casa, porque nesse tempo estava saindo o Superman, sabe? O super-homem. E eu subi o telhado da casa e eu pulei. Graças a Deus, como o corpinho, né? O vento levou. Não, mentira. Graças a Deus não quebrei nada. Graças a Deus foi bom, né? Não quebrei da caída. O que ia ser, né, difícil para mim? Ia ser né? Você falou, você está doido? O que você estava fazendo lá em cima? E eu falei, mãe, eu sou super-homem. E a ver se eu conseguia voar. E ela falou, você ia voar para o hospital. Pensa. Como criança, irmão, a gente imita. Como criança, a gente imita. E que melhor, crianças aqui, que melhor, seus filhos, que melhor imitar o exemplo de vocês. Pablo, Filipenses 4, ele disse, eu também, o que também aprendeste e recebeste, ouviste e vistes em mim, isso fazei.
Nós precisamos ser exemplo. Nós precisamos ser exemplo. Deixa eu terminar então aqui. Nós queremos ver um mundo diferente. Nós queremos ter um mundo diferente. Nós queremos ter um mundo com menos violência, com menos ideologias. Queremos ou não queremos? Pronto. Aí, dificilmente, parece que se a colherada tira esse amém. Mas eu acho que você quer. Agora porque já está cansado, já não quer nem falar. Mas eu acho que você quer. E vou te falar então rapidinho, se você quer, vamos continuar cumprindo a nossa função de discipular, de orar e de ser exemplo para essa geração. Essa geração precisa de muito mais discipulado, de muita mais oração e de muito mais exemplo. Feche seus olhos. Deus, o que o Senhor falou, Senhor, não é para meu vizinho. O que o Senhor falou não é para aquele que faltou, aquele que não veio. O que o Senhor falou foi para mim. E Deus me ajude. Me ajude, Senhor Jesus. Me ajude a cumprir, Senhor, a função que o Senhor tem colocado como pai biológico e como pai espiritual. Senhor, ali no trabalho, Deus, ali no trabalho tem pessoas, Senhor Jesus, que precisam de um modelo, que precisam de um exemplo. Me ajude a ser esse exemplo. Oh Deus, me ajude, Senhor, a ser o exemplo que eles precisam ver. Senhor, nos ajude. Nos ajude, Senhor, porque nós oramos por um Brasil melhor. Nós oramos, Senhor Jesus, para que, Senhor do céu, mais de 1/3, Senhor Jesus, da população brasileira, Senhor, está abaixo dos 14 anos. Eles precisam, Senhor Jesus, de um modelo, Senhor. Eles precisam de pessoas, Senhor Jesus, que orem intensamente, Senhor, por eles. Eles precisam, Senhor, de pessoas decididas, Senhor, a se levantar, oh Deus, e começar a discipular as suas vidas. Senhor, nos ajude, como o pastor orava, Senhor, oh Deus, a tomar essa responsabilidade, Senhor, como nossa. Oh Deus, e Senhor, parar, Senhor Jesus, de nos queixar, Senhor, de como há tantos jovens, Senhor, tão cedo, oh Deus, nas ruas, fazendo coisas que não devem, Senhor. Nos ajude, Senhor, de só, oh Deus, julgar e nos queixar, Senhor Jesus, que há tantas pessoas, Senhor Jesus, que estão fazendo coisas erradas, Senhor. Pai, nos dê, Senhor Jesus, a capacidade para ir e semear, Senhor, no tempo. Semear, Senhor, antes, alcançar, Senhor, alcançar essas crianças, Senhor, antes que o inimigo as alcance. No nome de Jesus, oh Deus. No nome de Jesus, oh Senhor. Há tanta necessidade. A seara, Senhor, é muita. Senhor, levante obreiros. Levante obreiros. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém. E amém. Que Deus abençoe todos vocês.